As páginas do governo federal na internet estão sob constantes ataques. As origens dessas intervenções criminosas já foram aparentemente identificadas, mas seus autores não. Para conversar sobre segurança na internet, o Cidadania convidou o Dr. Marcos Mazzoni, diretor do SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui. Desde quando esses ataques vêm acontecendo e já é possível determinar quem são esses hackers? Na verdade, a gente sofre ataques diariamente, né? O que aconteceu foi uma intensificação dos ataques a partir da madrugada do dia 22 e agora já diminuindo, voltando à normalidade, ou seja, continuamos tendo ataques, mas são os normais. Mas, na verdade, o senhor me falou que desde o dia 1º de janeiro, dia 1º e 2 de janeiro, ou seja, já na virada da posse presidencial... Houve um ataque bastante elevado e com características, inclusive, muito mais agressivas do que esses que a gente vem sofrendo a partir do dia 22. Dia 22 nós começamos a ter um ataque de carga, que é chamado de negação de serviço. 22 de junho. De junho. Que nós tivemos essa característica de negação de serviço, ou seja, eu acumulo o site de requisitos, de requisições, e essas requisições, então, elas vão ocupando toda a minha capacidade de atender e, consequentemente, leva à lentidão, leva à percepção pelo usuário daquele site de que ele está fora do ar. Na verdade, ele está ocupado respondendo a requisições que, na sua grande maioria, na sua esmagadora maioria, não são verdadeiras. Esses ataques, se não me engano, vieram da Itália, né? Os servidores que foram utilizados, as máquinas que foram utilizadas, são máquinas hospedadas na Itália. Mas a rede é um grande datagrama. Então, é aproveitado espaços de endereços IPs que estão disponíveis, ou até mesmo de máquinas que são abertas ou que estão abertas, para se fazer, a partir delas, um ataque. Sempre o objetivo é mascarar o endereço original, o endereço da onde efetivamente esse cracker está localizado. Os ataques são somente através de sobrecargas ou também tentam extrair dados importantes? Tivemos também nesse período ataques que foram de tentativa de extração e também de pichação de sites. É importante salientar para a população que o SERPRO, que coordena, né, que administra a grande maioria dos sites do governo federal, não administra todos. Existem uma grande estrutura aí da área de saúde, da área de esportes, que administra os seus sites. Nós administramos aqueles ligados à Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, né, ao Ministério das Cidades. Então, nós temos vários sites importantes, mas não somos o que administramos todos. O que a gente fez foi avançar a nossa proteção a nível da Infovia para que a gente derrubasse cargas que fossem cargas maliciosas ou cargas completamente anormais no padrão de acesso aos nossos bancos de dados, né? Mas não tivemos nos nossos ambientes, site da Receita Federal, da Presidência, nenhuma invasão ocorreu nesse período. As tentativas, sim, são muitas, usando as falhas de sistemas operacionais, falhas também de aplicações de bancos de dados. Nessas tentativas, a gente identifica os endereços de IP de origem, ou seja, sabemos qual a máquina que está tentando chegar, não necessariamente identificamos a pessoa. Toda essa trilha de auditoria é entregue à Polícia Federal, nós não temos o poder de polícia, o que a gente faz é simplesmente o bloqueio dessas cargas e a trilha de auditoria é entregue à Polícia Federal para que ela identifique cada pessoa, nós não trabalhamos na identificação individual. O senhor acha importante, por exemplo, que as pessoas que frequentam lan houses, elas se identifiquem e sejam, através de um documento, registrando o horário, identidade, etc., na hora em que vão utilizar as máquinas? Isso seria uma maneira de prevenir ou de chegar mais facilmente ao autor? Não, eu acredito que, na verdade, a internet não criou nenhuma situação sociológica de crime inovadora. O que ela tem é uma ferramenta inovadora. As pessoas que vão cometer esse crime, elas vão usar outros artifícios. Então, eu acho que fazer uma fiscalização de 100% da população, sabendo que existem lá 2% que vão usar a rede para situações maliciosas, eu acho que não é a solução. Nós temos que continuar investindo em tecnologia, né? Nós temos que ter um marco
civil de utilização da internet, sim, mas para preservar e para proteger a grande maioria da população que usa a internet. Nós temos que fortalecer os nossos sistemas de segurança, porque isso é importante para a sociedade. Todos os dados que o governo federal tem, que são sigilosos, são os dados dos indivíduos, ou os indivíduos pessoa física ou os indivíduos pessoa jurídica. Os demais dados do governo federal, nós inclusive temos um trabalho muito forte de dados abertos, de colocar isso nos portais de transparência. Os gastos todos de um sistema chamado CIAF, eles estão disponíveis de acesso pela internet. Quer dizer, o governo ele não tem que ser um governo escondido, ele tem que ser um governo aberto. Os dados dos indivíduos é que nós protegemos. Então, fazer ataques a esses dados dos indivíduos é isso que nós consideramos criminoso, né? Mas não creio que uma legislação que fiscalize todos vai impedir a utilização da internet por aqueles que querem fazer uso de forma maliciosa. Podemos usar como referência a própria área de telecomunicações. Nós não temos uma fiscalização de todas as conversações telefônicas no Brasil. Isso seria uma invasão da privacidade dessas pessoas. Agora, aquelas que há suspeita, existem mecanismos do judiciário que estabelecem, então, processos de escuta e tudo mais. Então, eu creio que se a gente fizer uma comparação, a informática tem que seguir o caminho das telecomunicações, do processo de comunicação em rede. Como o cidadão pode identificar que um site, eu abro, por exemplo, uma página do governo, da presidência, como é que eu posso identificar se ela está sob ataque? O cidadão não vai conseguir ele identificar se ela está sob ataque. Pode ter um resultado para ele, por exemplo, de um portal indisponível. Acesso negado, por exemplo. Acesso negado, que é a característica principal desse ataque que aconteceu a partir do dia 22. Ele pode entrar numa página e ver uma página pichada. Isso, então, caracteriza que alguém conseguiu entrar e pichar aquela página. Invasão de dados, ele dificilmente vai conseguir identificar, porque aí é um acesso por dentro do próprio portal, por dentro do próprio site. Existem páginas comerciais